Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do Oscar e principalmente da audiência e da relevância da premiação que tem caído ano após ano. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando chegar a 10 mil seguidores por lá. Então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vale frisar que esse não foi um ano normal. Em primeiro lugar, obviamente, vocês sabem tudo o que tá acontecendo por causa da pandemia, principalmente em Hollywood, né? Muitos filmes não foram lançados em 2020, então o Oscar já tava um pouquinho mais fraco do que o normal. Isso se a gente considerar que nos últimos anos a gente já tem visto a premiação cada vez menos relevante. Esse ano ela bateu todos os recordes, ficando com uma audiência abaixo dos 10 milhões de espectadores no canal ABC lá nos Estados Unidos. A ABC pertence à Disney e obviamente ela transmite o Oscar aí nesses últimos anos. E só explicando pra vocês, diferente de outras premiações que aconteceram em 2021, o Oscar teve uma cerimônia presencial, ou seja, quem estava indicado estava ali na festa. Eles fizeram num grande salão, eles fizeram uma cerimônia como as cerimônias mais antigas. Se a gente olhar as cerimônias da década de 50, 60, geralmente era num grande salãozão, sem muitos convidados, então lembrou bastante, foi uma cerimônia muito nostálgica, mas não conseguiu atrair o público que eles esperavam. Muitas pessoas estavam falando que ia ficar na casa dos 18 milhões, 17 milhões, 15 milhões, só que acabou ficando bem abaixo disso, então não surtiu o efeito que eles esperavam. Eles acharam que fazendo uma cerimônia presencial eles iam conseguir atrair mais público, só que isso não aconteceu e a gente viu essa queda gigantesca. E pessoal, antes de continuar, se vocês ainda não conhecem o Amazon Fire TV Stick, é o modelo novo que foi lançado. Eu tinha o Amazon Fire Stick TV Lite, que é esse outro aparelho aqui. Esse é a versão nova, você tem um controle novo que controla o volume, que liga e desliga a televisão, e tem algumas funcionalidades novas além do som Dolby Atmos. Então se vocês entrarem lá na Amazon, tá na promoção do Dia das Mães, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada, e ele tá na pré-venda até o dia 5. A partir do dia 5 ele já vai começar a ser entregue para vocês. Mas antes de falar a respeito do que aconteceu, eu quero mostrar para vocês como esse número de 9 milhões é baixo. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos a audiência do Oscar tem caído ano após ano, e mesmo assim, no ano passado, que já tinha sido o pior ano da história do Oscar, a audiência foi de praticamente 24 milhões. Então, de um ano com 24 milhões, que já tinha sido o ano mais baixo de todos os tempos, a gente viu agora um ano abaixo dos 10 milhões de dólares, ou seja, uma queda de cerca de 58%, de um ano para o outro. E a gente não precisa ir muito longe quando, no ano de 2014, a gente teve uma audiência de 43 milhões de dólares. Então a gente viu uma queda de 75%, quase 80% de 2014 até 2021. O que pode ter acontecido nesse período? Em primeiro lugar, com certeza a informação mais relevante é justamente a pandemia. Obviamente, não teria acontecido uma queda de 23 para 10 milhões se esse fosse uma premiação normal. Se fosse um ano como qualquer outro, provavelmente teria caído de 23 para 20, de 23 para 19, mas não de 23 para 10. Se a gente olhar historicamente, a gente nunca viu uma queda tão grande quanto essa em termos percentuais, e mesmo em termos absolutos, a última vez que a gente viu uma queda por volta dos 8 milhões de um ano para o outro foi entre os anos de 2007 e 2008, quando a gente viu a audiência caindo de 40 milhões para 32 milhões. Mas a gente nunca viu uma queda de mais de 10 milhões, como aconteceu nesse ano, nem se a gente olhar o ano de Titanic, que bateu todos os recordes de audiência, com 55 milhões de espectadores. No ano seguinte, a gente viu 45,6 milhões de espectadores. Então, nem nesse ano, que a gente pegou o ano mais inflado de todos os tempos, a gente viu uma queda de 10 milhões pro ano seguinte. Então, só tô falando isso para colocar tudo em perspectiva. Obviamente foi uma queda muito acentuada, mas não dá pra gente culpar somente o Oscar, porque a gente viu quedas parecidas em todas as grandes premiações. E só por medida de comparação, o Globo de Ouro caiu de 18 milhões para 6 milhões, então a gente viu uma queda praticamente parecida, né, na casa dos 12, 13, 14 milhões, só que o Globo de Ouro tinha uma audiência ainda menor do que o Oscar, então a queda do Globo de Ouro foi mais acentuada. Então, como eu disse, não dá pra gente considerar que os prêmios da academia são 100% culpados por essa queda gigantesca. Então, o que eu vou fazer mais é uma análise em geral do prêmio da academia do que falar do ano de 2020 pro ano de 2021, porque, como eu já expliquei, foi uma queda geral.
E não só isso, a gente viu quedas muito grandes nas finais da NBA, a gente viu quedas muito grandes em praticamente todos esses grandes eventos, porque o interesse da população com essa pandemia simplesmente mudou. Muitas pessoas não estavam interessadas em ver essas grandes premiações, em assistir esses grandes eventos, porque estavam preocupados com outras coisas. Então, esse é o principal fator, mas o que a gente tem que levar em consideração é que o Oscar tá de fato perdendo relevância. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 15, 16, 17, até 20, 25 anos, quando saía um prêmio da academia, né, quando a gente tinha o Oscar no domingo, na segunda-feira era o assunto que tava todo mundo conversando a respeito, mesmo em época antes do Facebook, antes do Twitter, antes do Instagram, você via as pessoas no dia a dia comentando, pô, você viu, o Gladiador ganhou, Senhor dos Anéis ganhou, tal filme ganhou. Hoje em dia parece que o Oscar passa completamente batido, tirando o Facebook, o Twitter e o Instagram, que as pessoas ficam debatendo quem foi injustiçado, quem mereceu e etc. É muito raro a gente ver qualquer pessoa falando a respeito da premiação, porque ela perdeu muita relevância. Antigamente, o Oscar funcionava mais ou menos como a indústria de Hollywood, mostrando para a população quais eram os melhores filmes, quais filmes foram considerados os melhores, e agora parece mais uma propaganda de quais filmes as pessoas deveriam assistir. Olha, Nomadland ganhou o melhor filme, então você deveria assistir. O Anthony Hopkins ganhou por The Father, então você deveria assistir o The Father. Então parece que o foco da premiação mudou completamente, até porque eles começaram a fazer essa temporada de premiações e, na minha opinião, a maior razão dessa queda vinha acontecendo de forma tão acentuada nos últimos anos é que os estúdios estão muito ligados em como fazer uma campanha para concorrer ao Oscar. Eles fazem, primeiro, os filmes que são Oscar bait, né, os filmes focados em ganhar um prêmio, ao contrário de você lançar vários filmes diferentes, e aí a academia cinematográfica ali define quais filmes vão participar. Não, os próprios estúdios já tentam de forma bem agressiva fazer um filme focado no Oscar. A gente vê isso de forma bem clara em diversos filmes que são lançados ano após ano, e cada vez esse tipo de filme vem conquistando mais espaço dentro da premiação. Ao invés de acontecer igual acontecia antigamente, um filme é lançado em janeiro, um filme é lançado em março, outro filme é lançado em outubro, outro filme é lançado em dezembro, e aí a academia escolhe quais são os melhores. Agora não, a maioria dos estúdios está deixando para lançar os filmes oscarizados ali no final do ano, então a gente acaba esquecendo dos filmes que vieram no começo do ano, ou muitas vezes os estúdios nem lançam os filmes maiores com foco em ganhar essas grandes premiações. Com exceção, obviamente, de filmes da Pixar, ou filmes como Coringa no ano passado, que acabaram conquistando força mesmo na época da premiação. A gente tá vendo que hoje os estúdios fazem praticamente, esse filme aqui é pra ganhar dinheiro, esse filme aqui é pra ganhar Oscar. Então é isso que eu acho que tá afetando não só a audiência, como a própria relevância das premiações. Se a gente pegar os últimos anos, a gente viu vários filmes bem pequenos ganhando a premiação, né, ganhando o Oscar de melhor filme, sendo que não era assim. Muitas pessoas agem como se o Oscar sempre tivesse sido dessa forma, mas não foi. Se a gente olhar a década de 70, a gente viu enormes filmes ganhando prêmio. A gente viu Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2, Rocky, Kramer vs Kramer, Um Estranho no Ninho. A gente via vários filmes que não são esses filmes somente focados em concorrer a prêmios, eram filmes feitos por grandes diretores, eram filmes feitos para atrair o público para assistirem o filme. E agora a gente tá vendo que os filmes são feitos muito mais com foco em agradar os votantes da academia. E eu não tô querendo dizer que os filmes são ruins, longe disso, eu adoro a maioria dos filmes que concorrem ao Oscar, eu só tô falando que, na minha opinião, a relevância que o prêmio perdeu é justamente por causa desse foco em filmes mais oscarizados, ao invés de você fazer um filme e depois decidirem se esse filme vai concorrer ou não. Parece que eles já pensam muito antes, né, vamos fazer esse filme com foco em ganhar nas grandes premiações. A década de 70 deixa isso bem claro, né? A gente viu, eu vou listar os ganhadores da década de 70, o filme Patton, o filme The French Connection, Poderoso Chefão, The Sting, Poderoso Chefão 2, Um Estranho no Ninho, Rocky, né, que é o primeiro filme do Rocky Balboa, Annie Hall, The Deer Hunter e Kramer vs Kramer. Então, todos esses filmes foram filmes muito grandes na década de 70 que saíram com a premiação. Se a gente avançar agora para a década de 2010, a gente vê vários filmes que daqui a alguns anos não vão mais ser lembrados. Se você falar Spotlight aí para muita gente, a maioria das pessoas não vai nem saber de qual filme você tá falando. E se a gente olhar, ajudando a provar esse ponto, historicamente os maiores Oscars são justamente aquelas premiações onde grandes filmes estão concorrendo. Obviamente tem algumas exceções, mas se a gente olhar qual é o maior Oscar de todos os tempos,
é a edição que Titanic saiu com 11 prêmios. E se a gente olhar da década de 2000, da década seguinte, qual foi o maior Oscar? O Oscar que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, saiu com 11 premiações. Então, se isso é um reflexo de Hollywood, se isso é uma coisa que está somente espelhando o que está acontecendo na indústria, obviamente é outra questão. Hollywood pode ter deixado de lado esses grandes filmes com uma qualidade muito grande, como é o caso de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e isso pode estar afetando sim a audiência. Mas eu acho que não é só isso, como eu disse, eu acho que os votantes estão sendo muito radicais em considerar aqueles filmes que são oscarizados. A gente está vendo grandes mudanças acontecendo na premiação, mas eu acho que eles vão ter que fazer mais mudanças ainda, porque parece que essa fórmula que eles estão fazendo já deixou um pouquinho de ser tão relevante quanto já foi. Eu acho, na minha opinião, que eles deveriam aproveitar para fazer o Oscar mais ou menos como se fosse uma Comic Con ali dos filmes cult. Eu acho que ao invés de perder tanto tempo com o discurso, tanto tempo com essas coisas, eles poderiam perder um pouquinho de tempo mostrando o futuro, de repente mostrando quais são os próximos grandes projetos que vão chegar, lançando grandes trailers, mais ou menos como a Comic Con faz. Eu acho que para atrair o público, eles deveriam tentar criar uma relevância, não falando a respeito do que veio, mas falando a respeito também do que tá por vir. Porque se vocês imaginem qual é o sentido do Super Bowl norte-americano ser o grande dia que os trailers são lançados, pensem comigo por que você lançaria os trailers no dia que tá todo mundo assistindo o jogo de futebol norte-americano, lá a final do futebol americano, porque você não lançaria um grande trailer no dia que a maioria dos cinéfilos estão assistindo. Você tem 20 milhões, vamos colocar na média aí, né, 20, 25 milhões de pessoas assistindo o Oscar, por que você fica passando somente aquelas mesmas propagandas bobinhas em cada um dos intervalos? Por que o Oscar não tenta investir nisso, fazer um acordo com os grandes estúdios para lançarem novos trailers, para lançarem novidades dentro da premiação? Então você não precisaria nem mudar muito o esquema da premiação, talvez deixar ele um pouquinho mais enxuta, talvez fazer algumas coisas mais bem feitas, colocar os sketches ali mais legais, já que você tem todo aquele talento por trás, todos aqueles grandes atores, mas eu realmente acredito que uma coisa que poderia trazer relevância pro dia do Oscar seria os estúdios deixarem grandes trailers para serem lançados nessa época. Ainda mais considerando que o Oscar vem antes do verão norte-americano, eles poderiam lançar muita coisa legal no dia da premiação, muita coisa exclusiva, de repente fazer revelações grandes, mais ou menos como eles fazem na Comic Con de San Diego. Então eu, como gosto muito da cerimônia do Oscar, eu não quero trazer nenhuma solução para mudar muito o esquema, porque eu gosto de assistir a cerimônia, mas eu acho que eles poderiam trazer mais coisas para agregar a essa premiação. Então, se eles não querem fazer isso dentro da premiação, eles deveriam fazer diretamente com os estúdios para tentar atrair mais audiência. Só que gera aquela questão, será que eles querem gerar mais audiência para o canal ABC, que pertence à Disney? Será que a Warner, será que os outros grandes estúdios iam querer liberar novidades dentro de um canal que pertence a uma concorrente? Aí já é outro questionamento, mas eu gostaria de saber principalmente de vocês, o que vocês acham a respeito da premiação desse ano e qual solução vocês dariam para esse problema. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.